Eleições 2024. Agora destacando os eleitos para a Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. Um dos nossos convidados é o Viego Silva dos Santos, vereador que vai assumir pela primeira vez em janeiro de 2025. O Viego Silva dos Santos foi eleito pelo PL, irá ocupar a terceira vaga deste partido e somou 397 votos. É morador do bairro Nunes, aqui de Lagoa Vermelha. É praticamente um estreante da política, participou na última eleição para a Câmara, não logrou êxito e agora voltou com toda a força e conseguiu a sua vaga. Parabéns, Viego, pela sua eleição e estamos aqui para conversar a respeito da eleição e do trabalho que você pretende realizar no Poder Legislativo. Então, primeiramente, boa tarde, senhor Aldir. Obrigado pela cedência do espaço e pelo convite. Obrigado pelos parabéns sobre a eleição. Então, eu sou o Viego Santos, assim dizendo, como todos me conhecem nesse período eleitoral. Tenho 32 anos, sou tecnólogo em informática há mais de uma década. Trabalhei no CID Informática, na NIL Informática e, por último, estava na Câmara de Vereadores como assessor de informática, cargo no qual eu me licenciei para participar deste pleito e ao final do ano também termino a graduação em agronomia. Daí fui estagiário da Emater no início do ano, trabalhei com o vereador Josmar Veloso, com o seu Nadim, com o Emerson nesse momento inicial do ano. E então, o que me levou a chegar na política? Em 31 de março de 2020, fui convidado pelo seu Ivan José Galvani Barreto, famoso Ivan Barreto, do PFL. Ele me convidou a compor o Partido Democratas naquele momento, até porque meu pai foi do PFL antigo. Assim, eu digo antigo, mas que é um partido que já não existe mais. Então, chegou um dia antes da convenção, ele me convidou naquele momento, em 2020. Não, ó, vem na convenção que eu vou te lançar como candidato. Aí eu disse assim, mas espera aí, como assim, né? Vou te lançar de candidato. Daí eu fiquei meio abismado, mas daí fui. Daí, em conversa com ele e outros componentes partidários, assim, filiados que estavam lá, aí eu disse, mas eu tenho uma bandeira que eu defendo, né, que é a educação com grande força, e a questão da ALU, da Associação dos Universitários Lagoense, que é o que me motivou a ser candidato naquele momento. Então, parti para a eleição, ele me disse assim, não, escolhe um número, daí na época, daí era o 25, né, o Partido Democratas, daí eu escolhi o 25667, que o 667 hoje, né, pelo PL, virou 22667. Então, participei daquele pleito, fiz uma campanha totalmente online, até porque era um período de pandemia, né? E a gente tem que respeitar as pessoas. E também eu não tinha muita experiência sobre política, né? E como funcionava. Então, nesse sentido, fiz a campanha online, logrei 147 votos na ocasião, fiquei muito feliz assim, e posteriormente o André Melec, presidente do Partido Progressista na época, ele me convidou em dezembro de 2020 no gabinete do vice-prefeito, no qual não tinha ninguém, ele me convidou, passa aqui no gabinete para a gente ter uma conversa. Aí ele disse, ó, tem uma vaga lá na Câmara de Vereadores para 2021, que é assessoria de informática. Então, como eu atendia a prefeitura terceirizado, assim, na área de informática, que eu atendi quando eu trabalhei no CID Informática e posteriormente na NIL Informática. Aí eu disse, não, vou aceitar o desafio, né? É uma experiência diferente e até por causa que eu já estava inserido no meio político, eu pensei assim, então eu vou ver como realmente a política funciona, né? Então cheguei à Câmara de Vereadores, né? Daí, claro, teve uma conversa posteriormente junto ao presidente na época do Democratas, o Ivan, né? Então conversamos antes sobre isso. Aí fui para a Câmara e virei o assessor de informática. E aí, nesse período, eu transmitia sessões ordinárias, solene, audiência pública, a CPI do lixo, que foi muito comentada Sim. naquele momento.
e seguir a jornada até esse momento de agora, né? E exercendo assim algumas funções próximas à atividade política foi também um fator decisivo para você concorrer à eleição? Com certeza, por causa que eu vejo assim que todo e qualquer candidato que vai participar de uma eleição municipal, acho que ele tem que ter uma experiência política de estar dentro da Câmara de Vereadores. Não desmereço ninguém, é claro, só que lá você vai entender como a política funciona. Entendeu? Você vai entender o que é um projeto de lei, o que é um requerimento verbal, um requerimento escrito e assim por diante. Então, isso é muito importante. Então eu vejo assim, eu tive uma experiência quando eu trabalhei terceirizadamente na área de informática, né, atendendo a prefeitura municipal, que às vezes você acaba escutando como é o funcionamento de determinado setor. E a mesma coisa assim funciona quando eu estava na Câmara de Vereadores. Então, mesmo não estando sendo assim um assessor de bancada, que é o assessor de bancada é ligado diretamente ao vereador. O vereador faz os pedidos para quem? Para o assessor de bancada. Então, dali que saem os pedidos, né, que vão subir lá para cima para o plenário. Claro que tem reunião de comissão, tem várias outras coisas, não é assim que funciona para ir diretamente. Mas daí eu aprendi isso que me deu uma boa bagagem para chegar nesse momento com uma experiência muito maior, Já porque entra conhecendo, não digo exato. profundamente, mas pelo menos Sim, a principal atividade do vereador, né? com certeza. E mesmo antes, quando eu fui candidato em 2020, por exemplo, eu já sabia as atribuições do vereador, que é fiscalizar e legislar. Porque o que é que ocorre? Muitas pessoas não têm essa noção. Daí pensa que o vereador não. O vereador vai chegar aqui na frente da minha rua e vai asfaltar a minha rua. O vereador ele não tem a máquina na mão, ele não é um ordenador, né, de despesa, assim dizendo, ele não é do executivo municipal, é do legislativo. Já diz legislativo porque é legislar. E o mais importante, o fiscalizar, né? E está se dando bem? Sim, com certeza. Ainda não caiu a ficha, né? Assim dizendo, né, que eu consegui êxito nessa Sim. eleição. Foi uma caminhada complicada, assim dizendo, até porque eu pensei, assim, eu moro no bairro Nunes, né? Então eu sabia que lá na Nunes eu era bem conhecido. Então, mas Fez boa votação no bairro Nunes? sim, uma boa votação. Foi acima de 100 votos. Então, muito gratificante, né? Porque é o bairro no qual eu moro, né? E também tem outro fator determinante, né? O Eloir Morona, que hoje logrou êxito na eleição, é o novo prefeito, ele é meu vizinho, né? Então, 1 minuto e meio eu tô na casa dele. É só eu descer a Mantino que já chego na casa dele, né? Então, Vai estar mais perto mais para perto para pedir, cobrar cobrar também, também. porque eu digo assim, quando eu fui eleito, naquele momento de começam várias ligações e conversas assim, parabenizando, e até tinha um morador junto comigo do meu bairro que ele disse, ó, Viego, a primeira coisa é a Praça da Nunes, né, que está em manutenção. Aí a gente partiu para a festa, assim, na casa do prefeito, né, a festa da eleição. E aí eu disse, ó, Morana, vamos tirar uma foto e tem um pedido. Ó, já tem um eleitor que já me cobrou da praça. E o retorno do futuro prefeito? Vai fazer a praça. Ele diz que já está em andamento, já vai se iniciar ainda neste ano, né? Por parte do Bonotto, né? Já tive Sim. uma conversa sobre isso, que falta alguns trâmites, mas vai continuar. A sua bandeira principal como vereador, qual será, Como vereador, Diego? eu digo assim que é a educação, né? Porque quando eu fui de casa em casa, foi uma campanha totalmente presencial, além do online que eu já tinha aquela forma online que foi de 2020. Então, foi assim, eu ia numa casa, eu chegava nela, me apresentava quem eu era e o que eu defendia, minha idade, minha profissão, meu currículo, tudo dessa forma e as bandeiras que eu defendia. Mas as bandeiras são a educação, tecnologia e a agricultura,
Por quê? Tecnologia, eu sou tecnólogo em informática. Agricultura, eu estou me inserindo neste ramo, por causa que eu me formo em agronomia ao final do ano, né? Como também tive a experiência ali como estagiário da Emater e também pelo fato da minha família ser do interior do município. Minha mãe é do Capão Bonito e meu pai é da Fátima Tupinambá. Então, o que que aconteceu nesse período de eleição? Eu pensei assim, eu vou fazer algo que nenhum outro vereador vai pensar em fazer no momento. Não sei se algum pensou, né? Mas eu adotei uma estratégia totalmente diferente. Iniciei minha campanha pelo interior do município, até por ter essa abertura pela base familiar e também por ter sido estagiário da Emater, no qual eu fico muito grato, né, que quem me convidou a primeiro momento foi o Josmar Veloso, né, vereador hoje, que defende a bandeira da agricultura. E assim, conto assim como mais um candidato, né, que foi eleito a vereador a se somar a ele, né? Mas claro que ele tem uma vasta experiência diferente da minha, que estou me inserindo, que nem diz aquele, o cara, ele é o berço dele, né? Que nem o meu berço é a tecnologia, né? Então, a gente vai se ajudar nesse período eleitoral. Mas, assim, o que me motivou ali, a questão da educação, a ALU, né? A Associação dos Universitários, né? Por causa que muitas pessoas me chamavam, até o público jovem, a juventude, bah, Viego, já que tu vai ser candidato, tu tem que bater de frente com isso, porque o custo está muito elevado. Salvo engano, não, um número real, assim, mais ou menos, creio que está R$ 830 para fazer a viagem de Lagoa a Passo Fundo, ou seja, segunda a sábado. Então é um valor assim que não é qualquer pessoa que vai ter esse valor. Aí eu entrei em contato com o pessoal da prefeitura, conversei com algumas pessoas, conversei até com a diretoria da ALU, né? Então me disseram assim, olha, tem uma quantidade de combustível que é o repasse da prefeitura. Mas o que ocorre? A prefeitura tem que focar nas séries iniciais, primeiro ao quinto ano e as creches municipais. Ou seja, a LU leva as pessoas para a universidade privada ou, né, algum que cursem na Universidade Federal, né, ali de Passo Fundo. Então, isso influencia muito, porque já é algo privado. Então, esse dever da prefeitura é muito mais complicado. Aí até vou ver se isso é cabível, né, mas provavelmente conversando e vendo a melhor forma possível, o que traria um ônus menor para esse quesito, assim. Eu acho que fazer uma parceria entre prefeitura e e fazer o processo licitatório do transporte por parte da prefeitura municipal. Porque o que ocorre hoje, a ALU é como iniciativa privada, assim, Faz é, um faz contrato um direto com contrato a direto empresa. com a empresa cedente do transporte. Então, isso influencia muito. E outro detalhe também, eu pensei em outra situação. A Lu hoje está alocada ao prédio da Integral ali. Então, tem um ônus, né? Tem, querendo ou não, né? Tem um valor mensal que é pago para eles estarem naquela sala. Ou seja, pode ser que em algum local da prefeitura possa se ceder um espaço, uma sala, para realocar eles ali para dentro da prefeitura, porque o que eu vejo assim, como eu tive a experiência de trabalhar com informática e atender a prefeitura, o que ocorre? Ali já tem a internet, ali já tem água, ali já tem o banheiro, ali já tem, que nem diz o café, já tem tudo ali pronto. Então dá para se ver um espaço assim e colocar a lua ali dentro. Claro que isso demanda, né, de uma conversa com o prefeito, se é possível. Assim, é algo que tem que sentar e Uma conversar sala para a Lu é para a a sua lua. reivindicação. É, minha reivindicação seria isso e ver a questão se há possibilidade e tem como fazer essa questão do trâmite entre prefeitura e a Lu, o processo licitatório do transporte, né? E na área de tecnológica que você falou, tem algum outro projeto a ser encaminhado, Diego? Assim, na área tecnológica, eu creio que assim comentei com pessoas na própria campanha, assim que aqui na praça principal da cidade, em pontos específicos, eu digo ali na Praça Frei Mateus, né? Frei? Então, acho que deveria ter o Wi-Fi livre, né?
um Wi-Fi gratuito, de forma gratuita, né? Que ainda não tem, tendo em vista que municípios menores já possuem, mas claro que com o devido filtro, senão vira baderna. Até por eu ser da área, então Sim, a gente entende que não dá para ser uma coisa assim tão liberada, tem que ter um filtro, senão as pessoas acabam usando para outras coisas, em vez de uma real necessidade. Porque o que ocorre? Hoje, a gente geralmente não usa mais a carteira, né? Hoje, com dinheiro físico. Hoje a gente usa o celular, a gente usa aproximação para pagar alguma coisa ou outra. Então, às vezes você está sem internet, mas o Wi-Fi pode te salvar naquele momento, né? exatamente. Nesse sentido, e também uma questão de verificar o site da prefeitura, por causa que muita gente, até na eleição, me falou: ah, o site está meio confuso, não dá para se entender muito no site ali, para ver alguma coisa no portal da transparência ou algo do gênero. Então, verificar com o pessoal que dá o suporte ao site para que seja feito ele de uma forma mais didática. Acho que com um profissional da área, conversando com o cedente do serviço, isso se resolve em pouco tempo. Daí, nesse sentido também, nessa parte da tecnologia. E também usar mais a tecnologia ao seu favor, né? Porque hoje a gente está totalmente conectado. Porque o que eu vejo, geralmente o pessoal não procura muito o vereador, mas eu preciso disso e tal, mas a gente pode fazer canais que facilitam mais o suporte também entre o vereador e o munícipe, né? Então, geralmente assim, bah, aqui está com um problema X, mas dá para fazer um canal diretamente para o setor da fiscalização, por exemplo. Claro que isso demanda um estudo, né? Você tem que ver como funciona, não é uma coisa assim que, é agora, vai ser assim. Acho que tem que sentar, conversar e estudar uma forma que seja mais sucinta e prática de se fazer isso. Porque muitas pessoas esquecem do vereador, assim, porque não vão até a Câmara de Vereadores. Eles não vão até lá. Eles geralmente cobram o vereador fora, ou daí, o vereador apareceu aqui 4 anos depois para a próxima reeleição, por exemplo. Então, até eu vejo assim, por causa que eu transmiti as sessões e muitas pessoas não acompanham, é um número assim muito baixo, né? Então, eles não vão até a Câmara fazer um pedido. Então, que nem diz aquele, lá tem todas as bancadas, né? Inclusive a bancada da qual eu faço parte, o PL, hoje é a segunda maior bancada. Então, buscar mais a Câmara, ir até a bancada, acompanhar as sessões, ver o que está acontecendo. Porque eu vejo, olha, eram 88 candidatos neste pleito e muita gente não conhecia esses 88 candidatos, né? Então, eu cheguei em determinadas casas, assim que, mas você é candidato, mas não sabia. Então, é uma coisa assim que essa informação demora a chegar, né? Você sabe que foi renovada a Câmara, assim, Sim. com um número de vereadores bastante expressivo. Você que Uhum. trabalhou lá na Câmara, observou, o que levou ao povo a mudar tanto assim? Olha, seu Odoir, eu vejo no sentido que houve muitas brigas e discussões desnecessárias. Porque nesse sentido, o que o munícipe quer? Ele quer uma resolução para o problema aqui do município, não uma briga pessoal. Eu acho que nesse sentido, muitos vereadores entraram num sentido mais pessoal e não em fiscalizar e legislar, que é o papel. Então, acho que isso mostra que a população acordou, a população não quer mais isso. E até pelo nível técnico de cada pessoa hoje, né, que foi eleita. Então, muita gente, assim, na minha campanha presencial, que ela foi uma campanha, assim, de vender a minha imagem. Eu fui um vendedor, praticamente, por causa que eu ia me mostrando quem eu era, porque muitas pessoas não me conheciam e vendendo a minha imagem. Aí eles me falavam assim, que bom, você tem um conhecimento. Então a gente vai te dar um voto de confiança. Claro que na campanha assim a gente teve alguns nãos, que é Sim, notório. normal, né? Então é uma eleição para vereador ela é muito difícil, Sim. porque é muito candidato, é muito amigo em comum. Eu sabia disso no momento que eu me inseri.
até pelo fato que eu sabia que só com o meu bairro ou meus grupos de amigos eu não ia conseguir lograr êxito, mas conseguiria se eu fizesse uma campanha totalmente presencial. Então isso demandou muito tempo e período, né? Eram 45 dias de campanha. Eu praticamente fui sozinho né, visitar uma a uma das casas e também não tive o auxílio familiar nesse momento, por causa que o meu pai estava internado no Hospital São Vicente, está fazendo hemodiálise, e daí ele ficou fora um bom período e minha mãe estava com ele. Então daí muitas pessoas me falaram, mas a tua família não está ajudando, né? Como é que tá? Daí só que eu nunca envolvi a minha família, né? Contei que estava acontecendo isso, eu fui fazer a minha campanha. Tanto que eu me cruzei muito com o Josmar, com o Caliano. Então, o Josmar, a mãe dele, estava ajudando ele, o Caliano, os pais dele. Então, as pessoas viam isso, né, dos outros demais candidatos. E daí me perguntavam, mas tu tá sozinho? Onde que tu mora? Quem tu é? Nesse sentido. Eu disse, não. Estamos fazendo um trabalho, né, que é de nos mostrar, né, e deixar como mais uma opção. Eu nunca cheguei e disse para a pessoa assim: você deve votar em mim, você tem que votar em mim. Eu me apresentava e me colocava como uma opção, até porque às vezes as pessoas estão identificadas com outro candidato. E também nesse pressuposto, a gente via muito banner, né, nessa campanha. A gente passava, tinha um banner aqui, outro banner ali. Eu evitava de chegar, né, nessa casa, porque já estava identificada. Então, isso ia demandar demais um gasto energético, assim dizendo. Sobre os teus projetos, as tuas Sim. preocupações, tem algo mais para destacar, Viego? Olha que nesse sentido também na questão da agricultura, né? Sim. Hoje tem dois projetos que já são vigentes, que é o Agregar e o Agroindústria Familiar. Só que a Emater hoje, como eu tive a experiência de ser estagiário da Emater, que hoje é composta pelo seu Nadim, o Josmar, o Emerson, e agora com a Flávia, salvo engano, acho que é o nome dela, que entrou recentemente veterinária. Então a gente vê que eles não conseguem abranger todo mundo. Até por isso que eu levantei essa bandeira e até porque eu estou me inserindo nesse nicho, assim dizendo, né? Então eu vejo que se somar mais nesses programas, porque só eles não conseguem atender todo o interior do município. Então, acho que fazer uma parceria mais forte com o setor da agricultura, porque eu vejo assim, o vereador ele fiscaliza e legisla, né? Mas às vezes tem a questão de muito vereador ficar fazendo aqueles pedidos de informação, assim, às vezes é algo que não agrega muito. Então desloca uma pessoa ali do setor da agricultura para ficar só respondendo aqueles pedidos. Então, isso demanda tempo e período. Então, focar em ser uma política mais transparente, ir em busca do contato direto, né, com o munícipe, ir em busca do contato direto com o produtor, né, no pequeno e médio produtor, por causa que geralmente o grande ele já está bem assistido, né? O que quem mais tem necessidade, até pelo fato de eu ter passado pela Emater, é o pequeno e médio. Mas claro que é como um todo, todos os três níveis precisam de auxílio, né? Mas a Emater, como ela é do governo, assim, dizendo, então é de outra esfera, né? Então, ela abrange mais o pequeno e o médio. Então, também se somar a isso, né, nesse sentido, e desenvolver outros programas que sejam pertinentes, assim, nesta área. E claro que eu tenho um bom cara lá dentro como vereador para ter um auxílio sobre esse setor que é o próprio Josmar, né? Então, conversando com ele, vamos fazer uma ideia assim, assim, o que tu acha? Até por ele ter mais experiência que eu nessa área, né? Então, se somar isso nesse sentido, seu Aldoir. Viego, vamos falar um pouquinho mais sobre política. Agora Uhum. teremos uma eleição importante também, que é da Sim. mesa da Câmara de Vereadores. E os Uhum. partidos coligados formaram uma maioria absoluta lá, tem 8 vereadores da Sim, situação. Você exatamente. tem, assim, já uma posição definida quanto a isso? Os partidos já se reuniram para analisar essa questão da eleição da mesa da Câmara? Saldoeiro ainda não foi reunido ainda com os outros demais partidos, pelo que eu sei até, né,
em conversa com o meu presidente, né, do meu partido, né, que hoje atualmente é o Carlos Magno. A princípio não teve nada ainda de reunião, mas teve reunião interna entre os três vereadores, né? Só que contato direto, não Sim. nós três sentados na mesa, assim. Por exemplo, já teve comentários sobre isso, mas o que ocorre? O PL hoje, ele é um partido muito unido, tanto que isso está presente, né, nesta eleição, né? Que a gente conseguiu ficar com a segunda maior bancada hoje e ter êxito em 3 vereadores, porque todo mundo pegou junto nesse sentido. Até tinha as pessoas que falavam, não, o PL é um partido de esquerda, o PL está mascarado, assim, uma coisa assim meio chata, né, que aconteceu por um certo grupo, né, mas tudo bem, faz parte da política. Mas a gente ali com o Carlos, o próprio Ivan, né, a gente estava unido e mostrou isso na urna. E outro detalhe, antes de qualquer coisa, a gente vai se reunir, né, entre o partido, entre os vereadores eleitos, né, e a composição ali assim dizendo, do pessoal ali, da executiva do partido, e ter uma definição, porque sem uma conversa as coisas não funcionam. Até que foi o trato entre nós mesmos, né, do próprio partido ali, de cada vereador eleito. Eu já tive conversando com o Cleon Piva, com o Márcio Marques do Maninho, a gente vai sentar e conversar. E daí, posteriormente, a gente vai sentar com os demais partidos, né, que compõem a coligação. Pessoalmente, teria alguma preferência? Olha, não cheguei a pensar nisso ainda, né? Eu acho que é muito cedo, né? Então, acho que é melhor a gente esperar mais um pouco. É tudo muito recente, né? Bom, Viego Silva dos Santos, muito Uhum. obrigado pela sua presença aqui na Folha do Nordeste, Sim. especialmente pela sua entrevista, e desejamos muito sucesso nesta nova atividade que se vai ter. Então, muito obrigado, né, Selder, pela receptividade e pelo convite, né, e o espaço. E aproveitando, quero agradecer a cada um do partido que compôs a nominata este ano, porque é um grupo, né? Se o grupo está desunido, o grupo vai mal. Então, isso mostrou muito nesta eleição que o grupo está unido e a gente conseguiu chegar lá. Então, muito obrigado a cada um do partido, a cada afiliado, a cada pessoa que me ajudou na campanha, porque eu digo assim, quem tem amigo tem tudo, entendeu? Então, alguns filiados ali que tinham mais afinidade comigo disseram assim, não, vou te dar uma força. O próprio partido deu um baita suporte, né? O Carlos Magno, o Ivan Barreto. Então, todo o pessoal ali da composição esteve junto conosco em todo momento, até muitas pessoas falaram nesse sentido, aproveitando, né? Não, mas está direcionado para um ou outro vereador. Foi feito um card de campanha que tinha os 12 nomes. Então, o próprio Ivan, o próprio Carlos levaram esse card mostrando tem essas 12 opções do partido. E fazendo, né, que nem diz aquele, aquela campanha ali com o pessoal da coligação, né, indo junto com o prefeito, né, então ali que hoje teve êxito, né, nesse sentido. Mas assim, agradecer de coração, né, a todo mundo, agradecer a você, o pessoal da Folha, a todo o suporte que eu tive também por parte da NG, onde que eu fiz o material gráfico, ao meu suporte de publicidade, ao meu suporte de vídeo, né, que são amigos que eles me disseram, não, vamos te ajudar. Eles não queriam nenhum valor, para você ter uma ideia. Não, vamos te ajudar porque a gente acredita na tua ideia. E a cada um desses, então, meu muito obrigado. Só um detalhe agora, eu vejo o teu Uhum. chapéu aqui. Ah, Você veio certo. hoje só para se proteger da chuva ou tem algum significado esse chapéu Não. aí? Então, esse chapéu aqui, ele representa o que foi a minha caminhada. Até por ser do agro, assim dizendo, Sim. muitas pessoas acham que, por parte de ter trabalhado na questão da tecnologia, ter atendido várias empresas e órgãos públicos, viam o Viego da informática, mas não o Viego do agro. Eles não conheciam a minha família, que a minha família também é do campo. Então, tinha sol, chuva,
aquele tempo danado, e eu disse, não, tem que ir de chapéu, senão dá um calor danado, aí você pega um queimão no rosto e chega que nem aquele com o rosto vermelho, daí não dá, o pessoal vai Tá dizer, mas o certo. que aconteceu? Então, esse chapéu aqui, ele simboliza muita coisa, né? Então, eu fui lembrado pelas pessoas, não lembravam o nome assim, mas diziam assim, bah, mas o vereador do chapéu se elegeu. Mas por isso que eu trouxe ele até no... Conversamos então com o vereador eleito Viego Silva dos Santos, do PL, que somou na eleição 397 votos. Muito obrigado e sucesso. Obrigado.